da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução, em especial a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. A justiça será tão mais forte e digna de respeito quanto mais seus agentes agirem com retidão e qualificarem suas decisões com serenidade, discrição e impessoalidade. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas e, eu repito, a Constituição aviltada. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria Presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da Presidência da República. Não porque a Presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque se fere prerrogativas da Presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram agente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura, e portanto isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Eu estava com a atenção da mente.
repudie total e integralmente todas as versões Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais não favorecem a democracia nesse país. Quando isso acontece, fica nítida a tentativa de ultrapassar o limite do Estado democrático de direito, de cruzar a fronteira que é tão cara para nós que a construímos, que lutamos por ela, que resistimos, a fronteira com o estado de exceção. Nós estamos, sim, diante de um fato grave. Uma agressão, não à minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Nossa obrigação é enfrentar esta situação que ameaça degradar a Constituição e a Justiça por ofender seus princípios. Devemos combater esse ambiente que eletriza artificialmente o país e deixa a população em estado de permanente sobressalto. Não interessa às brasileiras, não interessa aos brasileiros um ambiente que imobilize e que paralisa o país. Não interessa aos brasileiros e às brasileiras um ambiente que impede o funcionamento normal das instituições. Nem tampouco interessa, muito menos ainda ao país, um ambiente que paralisa, que impede a retomada do crescimento e a geração de empregos. Eu sou uma pessoa otimista.
Sou otimista, sim, e acredito na justiça do meu país. Sei que em qualquer situação, muitos magistrados nossos, muitos ministros de tribunais, muitos ministros de cortes serão corretos na defesa das suas prerrogativas, das suas tarefas e, principalmente, da proteção dos nossos direitos. Os nossos magistrados e ministros julgam e continuarão julgando com serenidade e isenção, com base em provas efetivamente apresentadas conforme a lei. Para o bem do Brasil, todo esse barulho, que não é a voz rouca das ruas, mas é uma algaravia advinda da excitação de pré-julgamentos, ela deve acabar, pelo bem do Brasil. Deve dar lugar à tranquilidade que conduz não só à paz social, mas também a vereditos qualificados e justos, e a um ambiente de preservação e fortalecimento das instituições democráticas, nas quais os princípios do direito e o respeito às liberdades individuais vão emergir vitoriosos desses tempos, algumas vezes difíceis e insensatos. Há um Brasil que luta contra a corrupção. Há um Brasil que respeita os direitos individuais. Há um Brasil das instituições democráticas. Esse Brasil que luta contra a corrupção, respeita as instituições democráticas e os direitos individuais, está comprometido com o crescimento e com a inclusão de todos os cidadãos. E esse Brasil conta com o meu trabalho e a minha determinação. Em nome de vocês, ministros, e dos nossos ministros hoje empossados, eu digo que ele conta com o nosso trabalho e com nossa determinação. Sejam bem-vindos, novos ministros. Mãos à obra. Seja bem-vindo, ex-presidente Lula. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.